Olá, queridos, vamos dar sequência ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso Chico Xavier. E hoje é o item 7, melhorar para progredir. E nesse item, Emmanuel faz uma análise lindíssima da conhecida parábola dos talentos. Eu gostaria de tratar rapidamente da parábola dos talentos para depois seguir para a análise do que Emmanuel nos fala sobre ela. Então, na parábola dos talentos, Jesus conta uma história de um senhor que iria fazer uma viagem e que chama 3 servos e entrega a eles moedas que à época se denominavam talentos. Então, ao primeiro ele dá 5 talentos, ao segundo ele dá 3 e ao terceiro ele dá 1 e pede que eles cuidem desses talentos na sua ausência. Quando o Senhor volta da viagem, ele chama os servos e pergunta ao primeiro: o que você fez com os talentos que eu lhe dei? Este servo então diz: eu apliquei, estão aqui os 5 e mais 5 fruto da aplicação. Então o servo diz, o Senhor diz: servo bom e fiel, como foste fiel nos pequenos negócios, agora poderá usufruir dos grandes. Entra para o meu reino. Chamou então o segundo, e esse segundo disse: eu, não sabendo o que fazer com os 3 talentos, dei ao banqueiro, e está aqui o produto disso, os 3 e mais 3 que consegui. E ele então diz a mesma coisa: servo bom e fiel, como foste fiel nas pequenas coisas, agora poderá usufruir das grandes, entra para o meu reino. O terceiro foi chamado e disse: olha, eu não sabia o que fazer com a moeda e com medo de perdê-la eu a enterrei. Está aqui de volta a sua moeda. E então o Senhor diz: servo mau e infiel, saia do meu reino, porque não soube lidar nem com as pequenas coisas. Pois muito bem, Emmanuel traz um trecho desta parábola e, antes de entrar na análise do que Emmanuel fala, eu gostaria de trazer uma interpretação linda que ouvi por muitas vezes do nosso querido comunicador espírita da Rádio Boa Nova, o meu amigo Dr. Adão Nonato, e faço aqui uma homenagem a ele, que tanto me ensinou, onde quer que ele esteja. E ele dizia que havia um fundo nesta parábola, que era: o primeiro sabia manejar os talentos. Ele, então, realizou o que ele podia, multiplicando esses talentos. O segundo, como não sabia manejar os talentos, entregou a quem sabia e foi auxiliar e obteve um bom resultado. E o terceiro, por medo, resolveu enterrar o talento que lhe tinha sido dado. E então ele dizia que nós recebemos talentos de Deus e que nós precisamos multiplicar esses talentos. E quando nós conseguimos fazer isso sozinhos, nós podemos colocar esses talentos a serviço da obra divina e multiplicá-los. Se nós não sabemos, nós nos vinculamos a entidades, nós nos vinculamos a locais onde nós podemos nos desenvolver e multiplicar também os talentos, fazendo aquilo que Deus espera de nós. E o que nós não podemos fazer é, como o terceiro servo, enterrar o talento que nos foi dado.
Então, ele utilizava uma outra expressão de Jesus, que era que brilhe a vossa luz, e dizia: temos que fazer brilhar a nossa luz, temos que fazer multiplicar os talentos que nós nascemos com eles ou que desenvolvemos no curso da nossa encarnação. Pois muito bem, Emmanuel traz um novo olhar para esta parábola, porque ele diz o seguinte: passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Então vejam a beleza que Emmanuel traz para a interpretação desta parábola. Ele diz: não, Deus não entrega de modo diferente para nós os talentos. Os talentos estão disponíveis no rio universal. Nós é que temos limitações para, com o nosso pote, pegar esses talentos. Então, ele nos convida a nos desenvolvermos, a fazer o necessário para possibilitar a nós mesmos uma busca mais intensa e mais feliz destes talentos que então serão usados por nós. Ele nos convida, enfim, ao trabalho. Ele nos chama, como o próprio capítulo, a melhorar para progredir. E ele menciona que na nossa caminhada nós temos condições de nos desenvolvermos. Nós temos condições de aumentar os nossos talentos, de aumentar a nossa aptidão por buscar talentos e servirmos a Deus de um modo mais efetivo. Me pareceu de uma beleza sem tamanho este pensamento, esta interpretação de Emmanuel. E ele fala mais, ele diz: Deus não faz distinção em relação aos seus filhos. Ele coloca os talentos no rio universal. E nós é que temos que buscar meios de recolher esses talentos. E esta interpretação de Emmanuel nos é extremamente desafiadora, porque ela volta para nós a responsabilidade de nos desenvolvermos, de estudarmos, de trabalharmos. E ele diz: o tempo que nós levamos lamentando muitas vezes a falta de condições para fazer algo é um tempo inútil que nós poderíamos estar utilizando para nos desenvolver. Então ele nos convida ao desenvolvimento, ele nos convida ao estudo, ele nos convida ao trabalho. É sempre interessante nós lembrarmos que quando nós queremos desenvolver a musculatura corporal, nós não podemos ficar parados. Nós temos que ir a locais, a academias que nos permitam fazer esse desenvolvimento através do nosso esforço. Então nós pegamos pesos e rompemos com a resistência para desenvolver a musculatura. O mesmo acontece com a musculatura moral. Quando nós queremos nos desenvolver, nós temos que buscar caminhos e lugares que nos permitam ultrapassar os nossos limites para nos tornarmos mais hábeis e, com isso, sermos melhores servidores da obra do Cristo, da obra divina. É isso que Emmanuel nos traz como referência da linda parábola dos talentos. É isso, queridos. Até a próxima, se Deus permitir.